Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Martins Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Internacional Online de Endoscopia e Gastroenterologia, um evento realizado pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a Anclivepa São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E o tema da nossa palestra é casos clínicos de gastroenterologia em cães e gatos. Então, ao invés de escolher uma doença ou um tema específico, eu resolvi compilar algumas informações, alguns casos clínicos, para a gente discutir e para apresentar para vocês. Casos que são bem comuns na rotina do colega que é especializado em gastroenterologia, mas também do clínico geral, tá certo? Antes de começar, eu vou me apresentar rapidamente. Como eu já falei, meu nome é Iago Martins Oliveira, eu sou médico veterinário. Fiz graduação em medicina veterinária na Universidade Federal de Goiás, aqui na cidade de Goiânia, e nessa mesma instituição eu segui com toda a minha trajetória acadêmica. Então, imediatamente após a graduação, eu segui para a residência em clínica e cirurgia de pequenos animais. Então, trabalhei 2 anos com clínica e cirurgia geral de tecidos moles de cães e gatos. Depois da residência, eu fiz mestrado em ciência animal pelo programa de pós-graduação da EVZ, né, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, e o programa que eu também fiz meu doutorado. Então, apesar de ser um programa de ciência animal, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com projetos voltados para a gastroenterologia de cães, trabalhando com diagnóstico por imagem associada a doenças intestinais, biomarcadores, técnicas de diagnóstico por imagem avançada do intestino. Eu também sou especializado em gastroenterologia pelo FAP Intercursos e atualmente sou professor de graduação e de pós-graduação. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre alguns casos clínicos. Eu tentei compilar casos de diferentes órgãos envolvendo o trato gastrointestinal. E no final, eu trouxe alguns casos mais rápidos, só para a gente discutir sobre algumas condutas mais específicas, tá? Não necessariamente um caso clínico completo, mas alguns hot topics ali relacionados à especialidade de gastroenterologia. Tudo bem, pessoal? Bom, antes da gente falar desses casos clínicos, eu vou fazer uma breve contextualização, né? Então, o roteiro da nossa aula de hoje é: eu vou falar um pouco sobre a importância da gastroenterologia clínica de cães e gatos. A gente vai falar um pouquinho de algumas doenças ali envolvendo o esôfago, envolvendo o estômago, envolvendo o intestino, vias biliares, e eu trouxe isso na forma de caso clínico, tá certo? É importante ponderar, antes de falar especificamente desses casos clínicos, pessoal, que o trato gastrointestinal ele é extremamente importante, tanto para cão quanto para gato, né? Falando ali dentro do contexto da medicina veterinária de pequenos animais, e ele exerce diversas funções. Se a gente tivesse numa aula presencial e eu perguntasse para vocês quais funções do trato gastrointestinal, eu tenho absoluta certeza que muitos falariam, função de absorção, função de digestão. Então, geralmente, a gente acaba lembrando dessas funções mesmo, de absorção e digestão. Mas, além disso, o trato gastrointestinal exerce uma função neural, uma função imunológica, uma função de defesa contra a translocação bacteriana, visto que a gente está falando de um órgão que é séptico, né? Pelo menos ali o tubo em si, ele, a sua maior parte é séptica, com exceção ali das glândulas anexas, então precisa ter uma coesão, uma integridade dessa mucosa para não haver translocação bacteriana. Existe, por isso, né, por causa dessas funções, uma importância clínica na prática, porque esse sistema ele é acometido frequentemente por doenças de diversas etiologias, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas, autoimunes e outras, né? E a sintomatologia clínica dessas doenças gastrointestinais é extremamente variada. Esse paciente pode, inclusive, ser pouco sintomático ou assintomático. E isso exige o raciocínio clínico, tanto de quem trabalha especificamente na especialidade, quanto quem faz clínica geral, de fazer uma boa condução por meio de resenha, anamnese, e, a partir disso, fazer uma boa escolha dos exames complementares, tá certo? E aí eu trouxe esse trabalho para vocês, é um trabalho um pouco antigo, mas só para contextualizar, é um estudo de prevalência de um hospital da Inglaterra, e aí nesse trabalho eles colocaram os principais motivos que justificaram consulta dos pacientes, tá? E aí a gente consegue ver aqui que o vômito e a diarreia foram sinais clínicos extremamente presentes na rotina que justificaram o atendimento desses animais. E a gente vê isso na prática também. Nem sempre a gente encontra na prática o que a literatura fala, né, pessoal? Vocês sabem que existe influência da região onde um trabalho foi executado, do hospital onde foi executado, até do grupo de pesquisa que publicou aquele trabalho. Mas falando de casuística de atendimento clínico geral mesmo, a gente realmente encontra uma elevada casuística de animais com vômito e diarreia. Não necessariamente o problema é gastrointestinal primário, mas muitas vezes esse paciente acaba tendo uma condição intestinal secundária, uma doença de base, seja ela hormonal, seja ela alimentar, seja ela renal ou hepática,
Ou seja, a casuística ela é bastante comum e a gente acaba entrando em contato, né, com pacientes que têm gastroenteropatias de forma muito comum. Diante disso, pessoal, diante dessa breve contextualização, vamos lá para o nosso primeiro caso clínico, certo? Então, o caso clínico do Morfeu, um cão macho, América Staffordshire Terrier, um cão castrado, 2 anos de idade, com 28 quilogramas. Então, ali um cão adulto jovem, de raça pura. O histórico dessa cliente no momento da anamnese, pessoal, foi que o paciente apresentava vômito há meses. E ela não sabia precisar exatamente há quanto tempo. Estimava-se que esse paciente vomitava já há mais de um ano, tá certo? Além disso, ele apresentava perda de peso e histórico de pneumonia recorrente. Então, além desse histórico ali de vômito, de acordo com a descrição da cliente, ele estava perdendo peso e já tinha histórico de pneumopatia. Esse paciente ele já havia sido passado por mais ou menos 4 ou 5 tratamentos de pneumonia bacteriana clássica. Ele fazia rinorreia, bilateral purulenta, febre. Na auscultação pulmonar ele tinha crepitação ou estertor pulmonar. No hemograma tinha leucostose por neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo. Na radiografia, ele tinha ali padrão pulmonar associado a processo pneumônico. Então, realmente, uma pneumonia bacteriana de forma recidivante. Esse paciente estava sempre apresentando, certo? Além disso, ele tinha histórico de tosse, tá? Tosse crônica. Hemoptise, o que é hemoptise, pessoal? É quando ele tinha tosse com presença de sangue. A tutora disse que esse histórico era pontual, era raro da hemoptise. Cansaço fácil e, eventualmente, cianose, ou seja, eventualmente, mucosas de coloração arroxeada. Antes de falar sobre o caso clínico, né, de dar continuidade, vocês já podem ter pensado aí quais opções, talvez você já tenha alguma ideia do que pode ser, e é esse mesmo o raciocínio, né? A gente precisa entender quais sinais que o paciente tem e já ficar pensando nos diagnósticos diferenciais. Certo, essa tutora falou de vômito, pessoal. Vamos aqui colocar uma tabelinha para a gente diferenciar a êmese de regurgitação, tá? Então, a regurgitação, o paciente não tem sinais prodrômicos ou sinais premonitórios que ele vai eliminar aquele conteúdo. Então, não tem esses sinais ou tem poucos sinais. Ao passo que no vômito, esses sinais eles são muito presentes, tá certo? Então, esse paciente ele fica inquieto, ele pode ficar cifótico, ele pode vocalizar, ele pode salivar, certo? Então, ele vai mostrar, ele dá indícios de que ele vai eliminar aquele conteúdo. A gente chama isso de sinais prodrômicos ou sinais premonitórios. Tudo bem? No vômito, a eliminação é ativa, é bem ativa, o esforço é demarcado, tem contração abdominal, ao passo que na regurgitação, essa eliminação é passiva. Esse paciente não faz força, não contrai o abdômen, o alimento ele sai pela cavidade oral de forma passiva, sem esforço algum, tá certo? Com relação à ingestão, ela é variável, né? No momento da ingestão, se esse paciente elimina o conteúdo logo após a ingestão de alimento ou muito tempo depois. Isso varia tanto na regurgitação quanto no vômito. Existe um conceito muito antigo que fala que se esse paciente elimina o conteúdo logo após a ingestão do alimento, isso é regurgitação. E se ele elimina algum tempo depois, isso é vômito. Cuidado com essa interpretação, porque esse paciente ele pode ter um vômito mais agudo, no sentido de ingerir o alimento, e quando ele entra em contato com a mucosa gastrointestinal, esse paciente acaba vomitando. Nesse caso, geralmente é um vômito de caráter alimentar. Ou seja, é agudo. E existe aquela regurgitação mais tardia. Aquele paciente que, porventura, tem alguma doença esofágica, em que o conteúdo fica acumulado no esôfago, ele pode ter um vômito tardio. Então, não existe uma regra com relação à ingestão do alimento, tudo bem? Na regurgitação, esse conteúdo ele é não digerido e muitas vezes segue um formato tubular, que é o formato do esôfago, ao passo que no vômito, essa relação, esse formato ele é bem variado, pode ser alimento inteiro, pode ser líquido, pode ser pastoso, pode ser espuma, pode ser sangue, tá? O formato também é bastante variável. O muco pode estar presente em ambas situações, sangue, muito raro de acontecer na regurgitação, mas relativamente comum no vômito, a gente chama isso até de hematêmese ou hematemese, e a bile é relativamente comum de estar no vômito e não é comum na regurgitação. Não está nessa tabela, pessoal, mas existe uma característica que eu gosto muito de perguntar para o tutor quando há queixa de vômito ou de regurgitação, que é se o paciente ele tenta comer aquele conteúdo que ele eliminou. Isso não é uma regra, mas de forma geral, pessoal, o animal que tem apetite, que tenta comer aquele conteúdo eliminado, geralmente ele tem regurgitação, tá bom? Mas, claro, existem aqueles pacientes que vomitam e mesmo assim tentam consumir aquele conteúdo. Deu uma clareada aqui com relação à diferença de vômito e regurgitação. Vamos voltar lá para o nosso caso clínico. A tutora descreveu que tinha regurgitação, mas será que tinha vômito, desculpa. Mas será que é isso mesmo?
Então, esse paciente, desse caso clínico, ele não tinha sinais premonitórios, a eliminação era passiva e o formato desse conteúdo eliminado era tubular. Então, a gente chegou à conclusão que, na verdade, era uma regurgitação. Talvez, né, esse quadro respiratório estivesse associado, foi o que a gente pensou inicialmente, a uma broncoaspiração. Vamos lá para o exame físico. Esse paciente estava alerta, mucosas normocoradas, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, ou seja, ele estava normo-hidratado no momento da avaliação inicial, pulso podal forte, rítmico e sincrônico, linfonodos palpáveis normais, desidratação menor que 5%, então paciente normo-hidratado, e ele tinha um aumento de volume na região cérvico-dorsal. Beleza. Na região cervical, desculpa. Frequência cardíaca um pouco aumentada para um cão, 220 batimentos por minuto, com bulhas rítmicas e normofonéticas. Frequência respiratória, 36 movimentos por minuto, num padrão costo-abdominal. E na auscultação, havia sim esses estertores, são os adventícios pulmonares, né? Que são os estertores ou a crepitação pulmonar, em campos crânio-ventrais. Isso favoreceu ali a ideia de que possivelmente esse paciente poderia estar broncoaspirando, porque geralmente na broncoaspiração, o processo inflamatório, o processo pneumônico, ele fica mais restrito ali aos campos pulmonares crânio-ventrais. Ao passo que quando é uma consequência sistêmica ou, de repente, até uma alteração pulmonar secundária a uma doença cardíaca, o que é mais acometido ali do pulmão é a região hilar, perilar, região dorsal e caudal. Tudo bem? Pressão arterial sistólica, 140 milímetros de mercúrio, tendendo ali a hipertensão, mas a gente considerou que poderia ser um artefato da mensuração do estresse e glicemia normal. Suspeitas clínicas, pessoal, e quais exames solicitar? Vamos lá, um paciente regurgitando, perdendo peso, com histórico de pneumonia por aspiração, provavelmente, e nesse momento, talvez com processo pneumônico associado. Só de falar que é regurgitação, a gente precisa pensar inicialmente que o problema é esofágico, tudo bem? Então, regurgitação, doenças esofágicas. Vômito, doença gastrointestinal e ou sistêmica. Poderia ser um corpo estranho esofágico crônico? Difícil, mas tudo bem, como suspeita. Poderia ser uma esofagite, até secundário, um vômito crônico ou alguma outra coisa. Uma neoplasia esofágica, um granuloma esofágico parasitário, por exemplo, por Spirocerca lupi, raro, mas tudo bem. Uma neoplasia esofágica, uma estenose esofágica, ou, o que é bem comum no esôfago do cão, né? Talvez seja a doença ali, a esofagopatia mais comum, megaesôfago, por que não? Pensaram em megaesôfago? Esse paciente ele tinha bastante indício de ter essa condição, tudo bem? Diante disso, quais exames solicitados? Independente do diagnóstico, a gente não está falando de diagnóstico ainda, só elenquei com vocês ali possibilidades. O que eu peço para avaliar o esôfago? Eu acho que é esofagopatia, tudo bem. Próximo passo, ultrassom abdominal? Talvez nesse momento não. Ultrassom cervical esclarece grandes informações? Também não. Esse paciente, concordam que precisa ali de uma avaliação imaginológica radiográfica da região cervical e torácica? Então, uma radiografia para avaliação esofágica, tanto do esôfago cervical e torácico, simples e contrastado, por que não? Por que não fazer uma esofagoscopia? Ah, professor, pensei em endoscopia, tudo bem, talvez não nesse momento, mas está certo, né? Se for um corpo estranho, uma obstrução, uma neoformação, a endoscopia vai agregar muito valor, a gente está no simpósio de endo e gastro, beleza. Pensei em fazer exames hematológicos, tá ótimo, maravilha. Então, hemograma, bioquímicas, né? E avaliar a partir disso o que a gente pode solicitar desse paciente, tudo bem, pessoal? Nesse caso, olha aí, ó, esse paciente realmente ele tinha uma dilatação esofágica ali no ponto cervical e no ponto torácico, né? Então, realmente, uma retenção aqui do contraste, corroborando aqui, possivelmente, nesse caso, né? Com o diagnóstico de megaesôfago mesmo, dilatação esofágica, tá? E uma dilatação difusa ali do esôfago, porque pode acontecer só dilatação do esôfago cervical, pode acontecer só dilatação do esôfago torácico, ou ambos. Então, realmente, uma dilatação. Percebam o acúmulo do contraste, o bário, né? O contraste chegou um pouco aqui no estômago, fazendo uma deslocação ventral ali da traqueia, né? O esôfago fica dorsal à traqueia. Quando ele fica grande, ele pesa e empurra a traqueia para baixo. Tudo bem? Então, diante disso, o diagnóstico do megaesôfago ele não é desafiador, né? O diagnóstico não, o entendimento da causa sim. Olha a infinidade de possibilidades que esse paciente pode ter como causa de base desse megaesôfago, tá certo? Então, a gente entendeu que era o megaesôfago adquirido, o paciente já com 2 anos, tudo bem que ele já tinha um histórico crônico, mas ele não nasceu com isso, até então não era algo congênito. Foi uma dilatação total, não era uma dilatação cranial à base cardíaca. Podemos descartar só pela radiografia a anomalia de anel vascular. Esse paciente provavelmente não tinha ali persistência do quarto arco aórtico direito.
Quais são as possibilidades do megaesôfago adquirido, pessoal? Secundária a intoxicações, então chumbo, metais pesados e organofosforados, neuromiopatias, então polimiosite, polirradículo neuropatia, infecções, e aí esse paciente pode ter como causa infecciosa de megaesôfago botulismo, tétano, sinomose, neosporose, toxoplasmose, leishmaniose e espirocercose. Então, uma grande quantidade de possibilidades. Secundário, acalase esofágica ou acalasia, né? Secundária, endocrinopatias, por exemplo, o hipotiroidismo, que é estado na literatura, e o hipoadrenocorticismo também, tá certo? Algumas condições mais específicas. Secundária miastenia graves, localizada ou generalizada, que é uma doença de placa motora, né? Relacionada ali à acetilcolinesterase, anomalias vasculares, especialmente ali persistência do quarto arco aórtico direito, lúpus eritematoso sistêmico, hérnia de hiato, esofagite ou estenose, no caso dos gatos, desautonomia felina. Então, olha a quantidade. Professor, tem sempre que pensar nisso tudo. Pessoal, ponderem as possibilidades e relacionem com o seu caso clínico. Vamos pensar nesse caso do Morfeu? Não parecia ter intoxicação, não tinha esse histórico na anamnese, não parecia ter infecções, né? Não tinha histórico, exames complementares inalterados, sem histórico de alteração endócrina, tá? Esse paciente tinha passado por um neuro e ele tinha diagnóstico de miastenia graves, ele tinha fraqueza generalizada e já estava passando por tratamento, tomando piridostigmina e já tinha tomado corticoide como agente imunossupressor. Não foi possível fazer a dosagem dos anticorpos anti-acetilcolinesterase pelo custo, né? E não foi possível fazer aquele diagnóstico clínico com estimulação com neostigmina. Mas o colega neuro concluiu esse diagnóstico. Então, esse paciente tinha miastenia graves associada, é uma das causas de megaesôfago, tá? Não é o mais comum. O megaesôfago adquirido, muitas vezes, ele é idiopático. A gente investiga com base nas suspeitas e muitas vezes não encontra uma causa de base. Tudo bem, é um caso idiopático. Vamos manejar de forma clínica, vamos manejar os sinais clínicos desse paciente. Tudo bem? Então, ele já recebia ali a piridostigmina, 3 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, e aí eu fiz o tratamento para o megaesôfago, né? Para o megaesôfago, então, foi instaurado o tratamento com o sildenafil, tá? Então, o sildenafil, que é o princípio ativo do Viagra, ele é uma excelente opção ali como procinético somente para o esôfago. Então, ele é um procinético porque ele modula o tônus do cardio, promovendo o relaxamento do cardio, favorecendo o esvaziamento ali do esôfago. Então, esse paciente tomou sildenafil 1 miligrama quilo manipulado 2 vezes ao dia, e associado a isso, eu tentei passar domperidona para também estimular o peristaltismo gastrointestinal. Domperidona atua pouco no esôfago. Dos procinéticos que a gente tem disponíveis no Brasil, o sildenafil para o esôfago é a melhor opção. Tudo bem? Passei domperidona, 0,3 miligramas por quilo, também 2 vezes ao dia, 30 minutos antes da dieta, e sugeri manejo alimentar. Então, posição bipedal, esse paciente ficar em posição bipedal, recebendo alimentação com distensão cervical, recebendo alimentação pastosa, pequena quantidade, várias vezes ao dia, uso de espessante na dieta e uso de espessante na água, para evitar oferecer água pura para esse paciente. Depois que ele era alimentado, ele ficava de 15 a 30 minutos em posição bipedal, para favorecer a descida ali pelo esôfago, pela ação da gravidade, tá? Então, o tutor fez uma cadeirinha, vou mostrar para vocês o vídeo, fez uma adaptação para o consumo de água, colocou uma garrafa com bebedouro para ele lambendo essa água e não beber bastante quantidade, tá certo? Fiz tratamento da pneumonia bacteriana secundária, né? Então, com antibiótico, que esse paciente já tomava, com nebulização, solução fisiológica, e com um pouco de glicocorticoide nebulizado também, a beclometasona, que é o princípio do Clenil-A, certo? Só que esse paciente ele tinha uma certa irresponsividade, certo, pessoal, a esses medicamentos, mesmo ali com o tratamento da miastenia graves, o tratamento da pneumonia e o tratamento do megaesôfago dentro do possível. Ele respondia não muito bem, tá? Mas ele foi ficando relativamente estável durante alguns meses. Então, aqui uns vídeos do paciente, ó, pessoal, só para mostrar para vocês. Percebam que, ó, a tutora fazia a alimentação dele com a colher, para dar pequena quantidade. Então, dava pequena quantidade do alimento pastoso, do patê, e essa cadeirinha foi construída para esse paciente. Conseguem perceber? Então, ele ficava em posição bipedal, né, era uma cadeirinha acolchoada, e recebendo alimento já em pequena quantidade, várias vezes ao dia, e pela colherzinha, com a tutora, né, com a colher. Para o consumo de água, o que era feito? Ó, ele adaptou
colocou a garrafa de água na parede e ele ficava realmente lambendo para beber água em pequena quantidade e ficar com o pescoço distendido, tá certo? Então, ele era uma família muito cuidadosa, muito querida mesmo, que realmente manejava esse paciente muito bem. Deixa eu colocar o ponteiro aqui, beleza. Bom, só que esse paciente, pessoal, ele acabou não respondendo tão bem, recidivava ainda quadros pneumônicos, a dilatação esofágica era extremamente exagerada diante da cronicidade do processo, então ele acabou sendo encaminhado, né? Eu encaminhei para gastrostomia, para esse paciente passar, né? Para passar uma sonda gástrica por meio de endoscopia. Então, a gente está num simpósio específico de gastroendoscopia, né? Essa sonda é uma sonda PEG, uma sonda percutânea gástrica. Como esse paciente ele não tinha muita indicação de ser anestesiado, histórico de pneumonia crônica, um parênquima pulmonar que não era saudável. Percebam que ele já estava um pouco caquético, a gente percebe uma impressão óssea com uma certa facilidade, um paciente ali magro, né? Então, um paciente que talvez anestesiá-lo para uma cirurgia, talvez a gente pudesse até perder esse paciente, né? Ou ter complicações. Por isso que eu acabei indicando a sonda PEG, percutânea gástrica, porque aí a passagem da sonda ela é bem menos invasiva, bem mais rápida, esse paciente recupera de forma muito acentuada, muito mais rápido do que se fosse por gastrostomia, por fazendo uma celiotomia, né, incisão mediana. Então, aqui a sonda, perceba uma sonda bem calibrosa, aqui com uma válvula de controle do alimento, esse alimento foi calculado, né? O endoscopista, ele realmente percebeu que havia muita dilatação esofágica, não tinha tônus nenhum ali do cárdia. Então, o cárdia totalmente relaxado, esse conteúdo ainda refluía do estômago para o esôfago e ele regurgitava. Então, mesmo com a sonda PEG, eu ainda resolvi manejar ele clinicamente. Então, posição bipedal, todas as recomendações para megaesôfago, posição bipedal, controle do consumo de água, manejo alimentar cuidadoso, alimento pastoso, pequena quantidade, várias vezes ao dia. Continuei com o uso dos procinéticos, continuei tratando ali, o neuro continuou tratando a miastenia graves. Esse paciente, mesmo com sonda, ele ainda era posicionado em posição bipedal, tá certo? Então, tudo isso era feito. Esse paciente, pessoal, ficou bem durante um tempo, certo? Durante alguns bons meses. Só que por ser um cão grande, o manejo é difícil, né? Mesmo que os tutores se adaptaram muito bem, esse megaesôfago era muito crônico e muito grave, né? Então, essa doença, ela costuma ser um pouco desafiadora. Alguns animais respondem bem, mas especialmente se ela é de início adulto, a adaptação ela não é tão boa, né? Tudo bem que esse paciente começou com sinais ainda muito jovens. Ficou bem durante um tempo, com qualidade de vida, os sinais clínicos foram muito amenizados, mas depois de alguns meses, quase um ano, ele evoluiu para óbito por complicações respiratórias, que é o que geralmente faz o paciente ter complicação, né, pessoal? O megaesôfago em si, eu costumo falar nas aulas, ele não faz o paciente evoluir para o óbito. O que faz são as consequências. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro caso clínico, certo? Vamos a um outro caso clínico? Vamos trocar de órgão, né? Então, a gente falou de esôfago, vamos falar de cólon agora. E agora eu já trouxe um caso direto para vocês, para a gente ser mais dinâmico, né? Para a discussão ficar melhor. Bom, esse caso clínico agora, pessoal, ele é de um gatinho, né? Um felino, macho, castrado, sem raça definida e com 10 anos de idade. Esse paciente, ele já tinha passado por 2 cirurgias de colotomia. Professor, o que é isso? Então, foi feita a celiotomia, abriu o abdômen desse paciente, posteriormente foi aberto o cólon, fez uma incisão no cólon e foi retirado ali as fezes e depois foi feita a colorrafia, a enterorrafia. Beleza, esse paciente passou por 2 cirurgias de colotomia. Abriu o intestino, tirou as fezes acumuladas, pronto, esse paciente ele tinha constipação, né? O que a gente conhece como termo radiográfico aqui nessa imagem como fecaloma. Lembrando que fecaloma é um termo radiográfico, tá? Constipação é um sinal clínico, significa retenção de fezes. Obstipação, outro sinal clínico que o pessoal não lembra muito, que é quando o paciente retém fezes, mas que precisa de tratamento cirúrgico para essa retenção. E megacólon é uma doença em que o paciente tem dilatação do cólon associada à fraqueza. Muito parecido com o megaesôfago, dilatação associada à hipomotilidade. Só que aqui, ao invés de ser no esôfago, é no cólon, tá certo, pessoal? Então, esse paciente já tinha constipado de forma grave 2 vezes, porque ele precisou ali de tratamento cirúrgico, não foi passível de tratamento clínico. Essas imagens que estão no slide, pessoal, é só para exemplificar uma das colotomias que ele passou. Então, perceba que o cólon descendente exposto, aqui o cirurgião já tinha feito a incisão e ele está exteriorizando o conteúdo fecal duro, enrijecido, mineralizado, tá? E aí, pessoal, esse paciente, ele constipou uma 3ª vez, de forma grave.
Essa radiografia, ela representa uma das constipações, e na terceira vez estava mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, esse paciente constipou novamente, com sinais clínicos da constipação, tenesmo fecal, disquesia, dor abdominal, aumento de volume abdominal e perceptível na palpação, tá? Então, todos os sinais associados ali à alteração de motilidade do colo. E aí resolveram encaminhar para mim. Já passava com uma colega especializada em felinos e eu vou encaminhar para vocês. E aí, pessoal, o que vocês fariam? As opções são: mandaria para uma terceira colotomia, ele está constipado agora. Tá, eu mando para uma terceira colotomia e faço o quê? Como que eu faço para evitar de abrir novamente esse intestino? Vejam que ele está indo para o terceiro procedimento. Eu já atendi paciente que já passou por mais de 5 procedimentos. O procedimento, tudo bem, é uma técnica que é indicada, pode ser feita, mas ele não é um tratamento efetivo. Se esse paciente está continuando a reter fezes, você precisa encontrar a causa de base. Então, um outro caso aqui, só para contextualizar em cima disso, ó, um felino macho SRD de 9 anos, que tinha megacolon e foi submetido aqui, ó, a 9 colotomias. Pessoal, sem exagero, 9 colotomias. Esse paciente, pessoal, ele passou 9 vezes por abertura do abdômen, seguida de abertura do cólon, para tirar fezes. E aí, depois das 9 vezes, foi encaminhado ali para o gastroenterólogo. Percebam que nessa imagem que eu estou mostrando o cursor aqui, ó, o cólon está bem repleto, bem cheio. A gente percebe uma distensão aqui importante por um conteúdo de aspecto radiopaco. Lembra disso lá do diagnóstico por imagem? O que fica branco na radiografia é radiopaco e o que fica preto é radiolucente. Percebam que o colo está dilatado, tem uma porção ali radiolucente por causa do gás, mas é preenchimento fecal. É importante ponderar aqui na radiografia que esse paciente também tinha algumas alterações na coluna vertebral, ali próximo ali da transição lombosacra. Percebam que tinha aqui anquilose, ó, espondilose anquilosante. Esse paciente tinha ponte ósseas aqui e um encurtamento dos canais vertebrais. Talvez poderia ser o motivo, né? Então não adianta ficar só fazendo a cirurgia se num gato desse exemplo você não faz analgesia, né? Ele não está defecando porque ele tem dor. Toda vez que ele vai posicionar, ele tem dor e acaba retendo fezes. Então fazer analgesia. Será que ele não está se hidratando muito bem e eu preciso hidratar esse paciente para melhorar a constipação? Será que precisa de fibra na dieta? Será que esse paciente tem alguma doença hormonal? Uma alteração muito comum que precisa ser investigada nos casos de megacólon, constipações crônicas. Será que não passou por um trauma em algum momento da vida, certo? Saiu, fugiu, foi atropelado, teve uma fratura aqui em membro, ou uma fratura na região pélvica, teve uma má consolidação e ali um encurtamento do canal pélvico, certo? E aí o paciente acaba tendo uma constipação. Isso é bem importante ser ponderado. E outras infinidades de possibilidades. As etiologias são muito variadas. Causas neurológicas, causas comportamentais, gato estressado, gato obeso, idoso, sedentário, muitos gatos na casa, mal higiene da caixa de areia, tudo isso pode fazer constipação, tá? Então, olha esse outro caso aqui, ó. Então, vários, um compilado. Percebam que a gente não está falando de um caso em específico. Estou ponderando ali com vocês para ficar mais dinâmico sobre megacolon e constipação. Muito comum no gato, então também tem, mas uma alteração muito frequente ali em medicina felina, em gastroenterologia felina. Tudo bem? Olha essa imagem lateral de um abdômen de um felino. Então a gente percebe, pessoal, uma retenção de fezes extremamente exagerada, certo? Esse conteúdo fecal de aspecto radiopaco, ele com opacidade muito semelhante à opacidade do osso, tá? E percebam que tem conteúdo acumulado até na região de intestino delgado e talvez até na região de estômago. Não fezes, mas o conteúdo parado, que realmente esse paciente não consegue defecar. Uma alteração óssea aqui na região da cauda, tá? Então, marquei para vocês aqui essa estrutura que está alterada, não precisava nem marcar, acredito que todo mundo percebeu isso, né? E esse acúmulo aqui até na região ali do estômago. Olha esse outro gato, esse é uma imagem radiográfica daquele gatinho que passou por 9 colotomias, aqui pré-enema evacuante, antes do enema evacuante. A gente percebe sim uma retenção fecal preenchendo o cólon como um todo, de aspecto radiopaco, esse gato também tinha um pouquinho de retenção urinária, tá? E aí lembrar sempre de causa neurológica, fazendo retenção fecal e retenção urinária. Ele tinha a anquilose, a espondilose anquilosante, tudo bem? Então, talvez ali como uma possível causa, né? Existe um cálculo, pessoal, que é feito, o diâmetro do cólon, né? Se ele passa de 1,5 vezes que o diâmetro da vértebra L7, esse paciente tem megacólon, tá? Então, é um cálculo que geralmente o pessoal da imagem, da radiografia, já coloca para a gente no laudo. Então, aqui marcando para vocês essa retenção fecal, tá? E aqui essa alteração neurológica, ortopédica, né? Muito comum ali um paciente
idoso, tá? Então, o que foi indicado nesse caso? Ó, naquele primeiro caso lá, foi indicado, ao invés de uma terceira colotomia, eu indiquei fazer o uso do Minilax. O Minilax, ele é uma solução, né, que tem sorbitol e laurosulfato de sódio. Então, ele é uma solução de enema. Então, a gente primeiro fez uma sedação, era um gato bastante agressivo, né? Então, a gente usou só o butorfanol, não resolveu tanto, só foi para tranquilizar esse gato. A gente fez ali 2 ampolas de Minilax. Eu geralmente faço uma, só que esse gato estava com muita constipação. Eu tentei fazer essa manobra antes de mandar ele para a cirurgia. Falei, vou tentar fazer 2 Minilax, se não resolver, realmente vai para uma terceira colotomia e depois eu faço o manejo. Só que com 2 Minilax, ele defecou bastante e aí eu consegui fazer o manejo. Troquei para dieta rica em fibra, certo, pessoal? E usei um laxativo muito interessante para o gato, que é o PEG, né? O polietileno glicol. Então, esse polietileno glicol é um laxativo osmótico, melhor para o gato. A gente, ó, esquece essa história de lactulona, esquece essa história de óleo mineral, evita usar laxativo oleoso para gato, porque pode fazer pneumonia lipídica, aspiração, isso é muito perigoso. Então, tem opção melhor e essa opção é essa que eu estou falando para vocês. Pessoal, muito bom. Combo PEG com Minilax, excelente ali para constipação felina, tá? Então, eu passei PEG de uso crônico ali na dieta, troquei a dieta para uma ração específica ali com mais fibra e para ajudar ali na questão da microbiota intestinal e fiz analgesia nesse gato que tinha dor crônica e realmente ficou mantendo dessa forma, não teve mais constipação. Então, abrir o cólon e não fazer nada, esse paciente vai voltar a constipar. Esse era um gato que já tinha megacólon, né? E o megacólon tranquilo de tratar. Isso daquele primeiro caso clínico, não precisou de procinético, não precisei mandar para colectomia, não mandei tirar o cólon, ficou bem. Manejo analgésico, hidratação é bem importante nesse gato, laxativo na dieta. Na emergência, no SOS, reteu fezes demais, sim, o Minilax ali que pode ser feito. Cuidado que ele não deve ser feito de forma exagerada, contínua, porque ele pode irritar um pouco a mucosa do reto do gato, tá? E do cão também. Então, evito fazer de forma muito repetida, tá bom? Então, isso é desse primeiro caso clínico aqui, ó, desse primeiro gatinho aqui, certo? Agora, desse gato de 9 colotomias, o que eu fiz, pessoal? Esse cólon já estava totalmente relaxado, não responsivo ao tratamento, era um megacólon grave. Esse paciente foi para. Eu usei eritromicina, 1 mg quilo BID, professor eritromicina, um antibiótico. Pessoal, os antibióticos macrolídeos, em dose 10 vezes mais baixa que a dose antimicrobiana, eles têm função procinética. Eles são análogos a um hormônio chamado motilina, tá? Então, a eritromicina, eu gosto até mais dela para o cão. No gato, existe o risco de idiosincrasia. Só que esse caso é um caso até antigo meu e grave, eu associei. Hoje em dia, pessoal, não faria isso, tá? Usaria só para o caloprida. Reserve a eritromicina como um procinético bom para o cólon do cão e a procaloprida, que é o princípio do resolor, um bom procinético para o cólon do gato, tá? Então, associei a eritromicina 1 mg por quilo BID manipulada, com procaloprida, meio miligrama quilo BID, fiz PEG 4.000 na dieta, indiquei alimento pastoso e úmido, e no primeiro momento passei ômega para ajudar ali, que é um óleo, ajuda como efeito antioxidante intestinal, né? Como tinha muita irritação, na época eu passei budesonida, hoje em dia não faria, talvez faria prednisolona se precisasse. Lembrar que não tem estudo de segurança para budesonida no gato, tá? E naquele momento fiz uma enema com Minilax. Após a estabilização, mandei esse paciente para colectomia. Então percebam que aqui nessa cirurgia, ó, o cirurgião mostrando a integridade da sutura, mostrando os dois lados da sutura, certo? E aqui, deixa eu colocar o ponteiro para vocês, mostrando a sutura, tá? Então foi feita uma colectomia subtotal, certo? Eu mandei pedir, na verdade, né, solicitei a ressecção do colo com a preservação da válvula ileocecocólica. Esse paciente ainda ficou constipando no intestino delgado, na válvula e no ilho. Como o tutor não quis passar por mais uma cirurgia, eu só mostrar o ultrassom dele com conteúdo acumulado, nesse segmento que ficou, né? Talvez esse gato, pessoal, ele devesse ter passado por colectomia total. A válvula ileocecocólica talvez não tivesse ter sido poupada, tá? Só que aí as complicações são maiores, porque eu faço uma anastomose do ilho com o reto, né? Então eu tiro aquela válvula que faz o controle e a divisão mecânica do intestino delgado com o intestino grosso. Mas nesse caso, depois ele ficou com manejo clínico, tá? Com aqueles medicamentos que eu mostrei anteriormente. Mas o ideal para realmente tentar resolver a constipação de vez seria, mais uma vez, ressecar esse conteúdo. Mas ele ainda assim ficou retendo o conteúdo.
tá certo? Então, só ponderar ali se você vai deixar a pedir para o cirurgião poupar a válvula hidrocecocólica ou não, se você for o cirurgião, tá? Ou se você for encaminhar. Beleza, falamos ali de megacólon, constipação, falamos de megaesôfago. Vamos para um caso clínico de uma glândula anexa, um caso de uma gatinha, Margarete, olha a cara dela, que feliz. Um caso bem interessante meu, tá, pessoal? Meu primeiro caso dessa doença, que eu não vou falar ainda para não dar spoiler. Vamos lá. A Margarete, um gatinho fêmea de 4 anos, sem raça definida, 5 quilos castrada. Histórico de diarreia há um mês, pessoal. Evolução de pastosa a volumosas para líquida, sem alteração na frequência de defecação, somente no volume. Fezes mais claras e sem progressão clínica. Então, percebam nas imagens que o paciente ele tinha fezes totalmente sem formato, aqui até com um pouco de urgência, não deu nem tempo de chegar na caixa de areia, né, e totalmente líquidas. Então, ainda na anamnese dessa paciente, né, a tutora negou esteatorreia, não tinha gordura nas fezes, não tinha mucorreia, não tinha alimento inteiro nas fezes, eu gosto sempre de perguntar, e não tinha evidência de sangramento, nem melena, nem hematotesia. Negou coprofagia, né, o consumo das fezes, tanto das próprias fezes, autocoprofagia, quanto das fezes de outros animais, a alocoprofagia. Sem histórico de disquesia e tenesmo fecal, não estava perdendo peso, não tinha êmese e não tinha contactantes, não tinha outros gatos na casa, tá? Um gato semidomiciliado, eventualmente ele saía da casa, então era raro, mas acontecia, e tinha um contato eventual com outros animais nessas saídas. Tinha também um pouco de polifagia, polidipsia e normoúria. Beleza? Então, qual foi a evolução prévia? Esse paciente passou por exames e tratamentos anteriores. Foi feito hemograma e bioquímicas séricas, exame de fezes, ultrassonografia e uma citologia de um nódulo que ela tinha na região cervical. Isso foi a conduta até do colega clínico geral, tá? Esse paciente apresentou nos exames iniciais eritrocitose ou polistemia relativa, desvio à esquerda degenerativo, trombostopenia, eu acredito por artefato de coleta, ALT e a creatinina um pouco aumentada. Esse paciente foi reidratado, a creatinina foi novamente dosada e foi normal, 1,5, tá? Parasitológico negativo de fezes com uma amostra, e na ultrassonografia foi mostrado ali hepatosplenomegalia e a CAF sugestiva de histiocitoma. Então, esse paciente ali, pelo clínico, foi internado e recebeu fluidoterapia com solução de Ringer com lactato, na taxa de 3 ml quilo hora. A colega clínica resolveu fazer uso da doxiciclina por causa da trombostopenia, isso é uma questão à parte, né, pessoal? Foi a conduta do colega. Prescreveu probiótico comercial, vermífugo e manejo alimentar. Não teve melhora clínica, a diarreia permaneceu líquida pastosa, com manutenção dos sinais clínicos, mas a hidratação da gata melhorou. Aqui na minha avaliação, no exame físico, ela estava alerta, mucosas normocoradas, TPC 2 segundos, pulso podal normal, linfonodos normais à palpação, não estava desidratada. Tinha esse nódulo, né, na região aqui do pescoço, que era o estiocitoma, o restante estava normal. Na avaliação específica do trato gastrointestinal, pessoal, cavidade oral normal, tinha um pouquinho de gengivite, né? O restante dos parâmetros ali da cavidade oral normal. Esôfago normal, a palpação e a inspeção. O esôfago não é um órgão que é bem avaliado na prática. O abdômen, na inspeção e na palpação normal. E na auscultação do abdômen, eu achei que tinha os sons hidroaéreos normais, né? Borborigmos intestinais normais. Palpação das alças bem preenchidas, tinha bastante conteúdo fecal pastoso. Região do períneo normal e eu não fiz palpação retal. Geralmente eu evito, né? Na verdade, não faço nos gatos. Cães pequenos eu evito. Cães maiores, se tiver indicação ali, doença de cólon, colite, alteração prostática, eu faço. Quais foram as opções nesse caso? Quais foram as suspeitas diagnósticas? Diagnóstico presuntivo. Hipersensibilidade alimentar, parasitismo atípico, né, giardíase ou tricomoníase, né, uma doença parasitária causada pelo Tritricomonas fetus, né, que é um agente protozoárico, hipertireoidismo, nefropatia, colangiopatopatia e pancreatopatia crônica, principalmente pancreatite, eu pensei naquele momento, crônica, tricomoníase e doença inflamatória intestinal, que a gente conhece hoje de forma mais correta como enteropatia crônica inflamatória, nesse caso do gato, o consenso de 2023 até chama de enterite linfocítica ou até linfoma alimentar. Percebam a gama de diagnósticos diferenciais para o gato com diarreia crônica. Por isso que na gastro, a gente tem uma dificuldade de fazer diagnóstico inicial rápido. A gente precisa fazer triagem, né? Diagnóstico por exclusão. Vamos avaliar os exames dessa paciente. Os tutores aderiram bem às indicações, aos exames, tá?
T4 total foi solicitado, cobalamina, né? Cobalamina e folato, cobalamina absorvida no ilho, folato absorvida no jejum, então exames que são bons para avaliar ali a absorção intestinal. PCR qualitativo para tritricomonas, foi feito ali bilirrubinas totais e frações, albumina, calciônico, sódio, potássio, globulina, lipase pancreática específica para triar pancreatite, urinálise com razão proteína creatinina urinária. Inicialmente, esse paciente ele foi tratado com probiótico, ele já estava com metronidazol, que a colega clínica passou, eu associei febendazol, numa dose mais baixa, atualmente eu uso já a dose de 50 miligramas por quilo, também é um caso antigo, como eu disse, foi meu primeiro caso dessa doença, e pedi para fazer reposição de cobalamina até antes da dosagem, tá? E passei ração hipoalergênica. Os exames, pessoal, de forma geral, tudo normal, tá? T4 normal, não tinha hipertiroidismo, cobalamina até um pouquinho aumentada, talvez por uma dosagem prévia que esse paciente possa ter passado. O restante dos exames todos normais. Lipase pancreática específica, sem nada muito significativo. PCR para tetricomonas negativa, então a gente fez essa triagem toda. No ultrassom, sem alterações dignas de nota, não tinha espessamentos importantes, com exceção do odeno, que estava 0,3, a referência para o gato é 0,28, tá? E esse paciente não melhorou com a ração hipoalergênica. Então, na verdade, ele piorou. O tutor trouxe um feedback negativo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, fizemos o exame de fezes, negativo. Fiz PCR para tetricomonas, negativo. Mesmo assim, fiz febendazol. Parasitismo intestinal até então negativo. Os exames descartaram nefropatia e hepatopatia. A lipase pancreática específica descartou pancreatopatia. Não era hipertiroidismo. E os outros exames ali normais. Então, a suspeita era que esse paciente poderia ter uma enteropatia crônica ou linfoma alimentar. Então, eu pensei em pedir a biópsia desse paciente. E aí fiquei na dúvida sobre biópsia endoscópica ou biópsia por cirurgia. Fiquei na dúvida na época qual o segmento biopsiar, porque praticamente não tinha nenhum espessamento, o que é estranho para um gato com diarreia crônica. Antes de fazer essa biópsia, eu resolvi fazer uma suplementação. Pensei num diagnóstico diferencial de diarreia que a gente pensa pouco no gato, muito pouco. Então, antes eu tentei fazer um teste terapêutico com pancreatina. Então, prescrevi o Creon, que é a pancreatina, enzima pancreática, 25 mil unidades junto com a refeição. Continuei com a suplementação de cobalamina uma vez por semana. Pedi para fazer a pancreatina sempre junto da dieta. E falei, volta daqui 15 dias, a gente vê como é que ela evoluiu, e aí eu penso na biópsia, porque aí os diagnósticos seriam ou enteropatia crônica ou linfoma alimentar. Previamente eu tinha descartado tudo. Só que no retorno, esse paciente voltou com fezes normais. Lembra das primeiras fotos, pessoal, do paciente? Já fezes normais, apesar de volumosa. Então, esse paciente foi cada vez mais reduzindo ali aquela no pós-cirúrgico, né? Porque eles tiraram o osteocitoma. Então, fezes normais. Essa paciente, na verdade, tinha insuficiência pancreática exócrina. Depois eu acabei dosando o TLI, que eu publiquei o caso, né? Usei como TCC da pós na época, e o TLI estava baixo. Então, considerar ali a insuficiência pancreática exócrina no gato com diarreia crônica, mas cuidado porque eles podem ter outros sinais, até o vômito pode ser um sinal, como uma causa, né, de enteropatia, como uma causa de diarreia. A gente tende a pensar mais no cão. É uma condição rara ou atípica no gato, mas lembrar dessa possibilidade ali durante as suas condutas, tá bom? Vamos para um casinho aqui de cão, tá? O caso da Pandora, um cão, um galgo de 1 ano, ou seja, um paciente ali adulto, mas que tinha acabado de sair da fase de filhote, pesando 4 quilos e não castrado. Diarreia há 2 meses, então a tutora falava que desde sempre ela tinha essa diarreia, desde filhote, mas que há 2 meses estavam muito piores, né? Score fecal muito pior. Então as fezes tinham evoluído ali de pastosas a mucoides e pouco frequentes, então parecia ser uma diarreia mais de cólon, né? Tinha aumento da frequência e urgência para defecação. Como era uma paciente muito pequena, ela desidratava, fazia um pouquinho de vômito, tinha hipoglicemia, e ela sempre estava tendo que ser internada, né? Que ela, numa das internações, né? A Pandorinha. Então, a tutora afirmou lá no histórico da paciente que ela tinha mucorreia, histórico de muco nas fezes, hematoquesia, sangue vivo nas fezes, sem alimento inteiro nas fezes e não tinha melena, não tinha sangue digerido nessas fezes. Ou seja, vários indícios, pessoal, de que esse paciente estava tendo um problema associado ao cólon, concorda? Então, hematoquesia, mucorreia, pouca quantidade, várias vezes ao dia, aumento da frequência, urgência. Então, muitos indícios de que esse paciente está tendo ali um problema no cólon, mais especificamente uma colite de origem esclarecer. Tá? A tutora negou coprofagia, tinha uma discreta disquesia e tenesmo fecal, parecia
ter um pouquinho de perda de peso, que não batia muito ali com colite, né? E bastante seletividade alimentar. Êmese somente nas crises mais acentuadas, mas o que tinha de manutenção como clínica era a diarreia. Tinha contato com outros animais, ela ia para um resort, né? Tutora médica, Pandora super bem cuidada, né? Tinha ali toda uma rotina, comendo pouco, hiporexia, bebendo pouca água e urinando normalmente. Apatia nos últimos dias, mudou a alimentação. Desculpa, não é NA, pessoal, é AN, tá? A doutora quis fazer a AN formulada por um colega nutricionista, a AN cozida. Essa colega até gosta de usar a AN crua, não gosto de indicar muito, né? Então, eu pedi para fazer cozida, formulada e suplementada, mas ela ainda fazia muitas vezes alimentação crua. Melhorou bastante o score fecal quando eu pedi para trocar, né? Para alimentação cozida, suplementada, certinho. Não tinha contato com lixo, planta ou produto de limpeza. Desverminação e vacinação atualizadas, é uma cadela bem cuidada, tá? E negou ixodidiose e policose, então sem histórico de pulga e carrapato. Esse é o aspecto das fezes da Pandora, é um aspecto ali pouco volumoso, pastoso, com conteúdo gelatinoso, então como correia. Então, essa paciente já estava sendo exposta à alimentação natural, fez vários ciclos de antibiótico, vários colegas clínicos já tinham passado antibiótico, que é muito ruim, né, pessoal? Promove desbiose secundária. Tinha feito vários ciclos de probiótico também. Estava internada mantendo parâmetros, porém tinha dificuldade de manter glicemia e pressão normal. Então, esse é o aspecto das fezes. Ó. Percebam que fezes com muito muco, né? Que é esse conteúdo de aspecto gelatinoso. Não é isso, pessoal? Sangue vivo nas fezes, então aqui umas estrias de sangue, pouco conteúdo fecal, aqui um conteúdo fecal pequeno, diluído com muco. Então, esse era o padrão clássico da diarreia da Pandora, o padrão ali de colite, né? Associado a um problema no colo, certo? Dos exames solicitados, como era uma cadela jovem, estava com hiporexia, tendência à hipoglicemia, pessoal, lembrar sempre no cão de dosar cortisol basal para triagem de hipoadenocorticismo. Lembra da síndrome de Addison atípica, certo? Ou secundária, quando o paciente tem deficiência só do cortisol, quando não falta aldosterona. Dosei cortisol nessa paciente. Dosei ácidos biliares basais para fazer uma triagem de shunt portosistêmico, mesmo sendo uma suspeita mais distante. Dosei o TLI, né, o tripsinogênio canino, ele é bem mais acessível que o dos gatos. Cobalamina, folato, PCR fecal, bilirrubinas e outros exames, né? Manutenção com tratamento da internação, mudança para alimentação, né, da dieta crua, alimentação natural cozida, de exclusão, né? Glutamina e passei mesalazina, que é um anti-inflamatório para o colo, tá, pessoal? Então, a mesalazina é um salicilato, que é um anti-inflamatório local, que vai atuar ali localmente no colo. Ela é bem interessante, para quem não conhece, né? Geralmente, o colega clínico geral não conhece, fica mais ali entre os gastros. É um anti-inflamatório local muito interessante. Não é poderosíssimo, mas acaba ajudando e atua mais no colo. Tem que ser manipulado em cápsula entérica. Apesar de ser um anti-inflamatório não esteroidal, ele é diferente porque ele tem metabolismo local. Então, cerca de 40% dele é metabolizado no intestino. Então, muito seguro para rim, muito seguro para fígado e para o trato gastrointestinal, né? Diferente de qualquer outro AINE, meloxicam, carprofeno, certo? Então, dá para fazer com segurança durante tempos prolongados. Lembrar de fazer em cápsula entérica e uma recomendação que eu gosto sempre é para usar colírio, tá? Porque ela pode ressecar um pouquinho os olhos. Como é um caso meu também já de um tempo, na época eu passei TID. Hoje em dia, né, há alguns anos eu tenho mudado minhas condutas e tenho passado mesalazina só BID, 2 vezes ao dia. Acho que não precisa passar 3, tá? Muita mesalazina, não precisa. Com 2 vezes já consegue ajudar. Teve uma melhora significativa com a dieta, o touro fez proteína de coelho, fonte única de carboidrato. Apesar disso, teve recaída dos sinais clínicos, as crises de colite, novamente foi internada com manutenção do tratamento. Eu tentei fazer tilosina, pensando em desbiose secundária. Na época, ainda a gente não falava de transplante de microbiota fecal, igual a gente fala atualmente, que é o mais indicado nesse caso, já tem consenso sobre isso. E a colega nutricionista resolveu fazer um teste alimentar chamado Nutriscan. Eu não gosto, pessoal, de pedir Nutriscan, nem de fazer outro teste alérgico, porque a literatura não respalda a gente tecnicamente. Triagem de doença alimentar, pensando no trato gastrointestinal, é trocar a dieta desse paciente, se for ração para hipoalergênica, com proteína hidrolisada e de origem vegetal, durante 30 dias no mínimo de forma restritiva, de 30 a 60, mas eu mantenho 30, ou se for para alimentação natural, dieta de exclusão. Acabo não fazendo esses testes alérgicos. Coloquei aqui para vocês porque a colega resolveu, né,
a colega nutricionista resolveu passar, um teste caro, coleta saliva do animal, não vejo muita indicação. E a literatura também não respalda tanto esses testes, tá? Para gastro. Para dermato é uma outra condição, é uma outra realidade, tá? Então, teve permanência dos sinais clínicos mesmo com manejo alimentar, estava comendo carne de rã e de coelho, óleo de borragem, fonte única de carboidrato. Eu mandei essa paciente para colonoscopia porque tinha passado por toda a triagem. Triagem alimentar que não respondeu. Eu até gostaria de ter feito ração hipoalergênica nela, mas a tutora não queria, né, pessoal? Faz parte ali da nossa rotina. Não era hipoadrenocorticismo, não era xante portosistêmico, não era alteração renal nem hepática, causa alimentar foi descartada e parasitária também. Então, esse paciente foi ele indicado para colonoscopia e biópsia, pedir cultura do fragmento com o MIC, né? E coloração de PAS para ver se marcava estiócito. Então, foi ele compatível com colite linfoplasmostária crônica ativa, uma colite crônica, método de coloração PAS, né, ácido periódico de chifre negativo e cultura negativa para E. coli, pensando ali na triagem de colite estiocítica, mesmo sendo um cão não braquicefálico, tá? Esse assunto ali de colite estiocítica fica para um outro momento. Então, uma colite crônica, pessoal, uma vertente de uma enteropatia crônica, do que a gente conhecia como doença inflamatória intestinal. Uma condição genética, autoimune, que tem sim pilar alimentar, da microbiota. Então, inicialmente eu fiz budesonida, eu não faria isso atualmente, é um caso que eu gosto de trazer, porque eu acho que tem evoluções melhores para a gente fazer, né? E o metronidazol sem necessidade também, né, pessoal? O colega clínico continuou indicando. Deu infecção por cisto isóspito toxocária, esse paciente foi tratado, teve uma recuperação, mas daí teve novas recaídas, ou seja, ainda não estava bem recuperada, né, pessoal? Eu fiz reajuste no tratamento e eu passei para prednisolona, tá? A budesonida pode ser usada no cão, só que ela é de ação local. Então, apesar de ser 15 vezes mais potente que a prednisolona, ela tem distribuição local, tá? Ali no intestino. Então, ela não é tão poderosa assim. Para cólon até pode ser utilizado, mas muitos pacientes não respondem. Então, fiz prednisolona 1 miligrama quilo uma vez ao dia e associei com ciclosporina 5 miligramas quilo 2 vezes ao dia. Né? Na internação, ainda recebi os antibióticos, pedi para retirar. Aí consegui fazer a tutora fazer dieta comercial, né? Hidrolisada, ração hipoalergênica, junto com a N. Ela melhorou clinicamente e aí eu consegui mandar para castração, porque toda vez que ela tinha cio, ela piorava muito. Então, o score fecal ficou desse para esse. Percebam que ela melhorou bastante. Até hoje eu conduzo o caso da Pandora. Eu consegui desmamar o corticoide praticamente em sua totalidade. Ela toma ciclosporina 5 miligramas quilo CID uma vez ao dia. E aí eu faço pulsoterapia com corticoide. Ela precisa ali de 0,25, 0,15 miligramas por quilo. Às vezes dia sim, dia não, 2, 3 vezes na semana. Algumas vezes eu consigo tirar totalmente o corticoide, faço só nas crises, a doutora faz acompanhamento a cada 6 meses, está comendo ração hipoalergênica, está bem. Então, aqui um casinho de colite crônica, tudo bem? Uma vertente ali que a gente conhece como doença inflamatória intestinal, só que restrita ao colo. Tudo bem? Só para encerrar, 2 casos rápidos, tá? 2 casos rápidos diretos. Então, aqui, ó, no caso de biópsia, um gato que eu precisei biopsiar, mandei esse gato, mandei o material para o histopatológico. O padrão histopatológico ele foi compatível com doença inflamatória intestinal, enterite linfocítica. Beleza, esse gato tinha passado por triagem toda. Triagem alimentar, parasitária, hormonal ali, principalmente para hipertiroidismo, renal, hepática, pancreática. Fiz a triagem inteira, fiz a exclusão do que precisa ser feito, biópsia histopatológico. Histopatológico compatível com doença inflamatória. Paro por aí? Não, pessoal. O que eu quero deixar para vocês de mensagem é biópsia intestinal de gato, depois de fazer a triagem. Estou falando para biopsiar como primeira abordagem. Precisa fazer diagnóstico diferencial, tá? A mesma diarreia que acontece na doença inflamatória acontece na alergia alimentar. Alergia alimentar, eu preciso fazer biópsia? Não, eu preciso mudar a dieta. Então, antes de sair mandando esse animal para biópsia, descarte doença alimentar, descarte parasitismo, descarte doença sistêmica intestinal, extraintestinal e doença intestinal não inflamatória neoplásica, porque esse gato que foi compatível com doença inflamatória no histopatológico, na imunistoquímica, foi compatível com linfoma de pequenas células, ou linfoma linfocítico, tá? Então, cuidado, porque talvez se ficasse ali só no histopatológico, esse paciente receberia um diagnóstico errado. Então, só para dar essa informação para vocês, e o único e último hot topic aqui, como indicação, é uma ultrassonografia de mucocele, conseguem perceber? Mucocele ali grau 3, 4, ainda não tinha um padrão totalmente estrelado. Lembrar que pode sim fazer tratamento clínico, né? Mas que o tratamento definitivo, especialmente quando o paciente está clinicamente bem, é a colecistectomia.
Posso sim fazer ácido ursodesoxicólico, bezafibrato, ezetimibe para tratar de dislipidemia. Devo investigar a causa de base, obesidade, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo, mas só para chamar a atenção para vocês da importância ali de fazer a colecistectomia. Olha a imagem dessa vesícula, dessa imagem de ultrassom que eu acabei de mostrar para vocês. Olha o tanto que a vesícula estava realmente bem alterada, né? Já tinha uma ruptura parcial, tinha aderência de lobo hepático. Então, só para chamar a atenção de vocês sobre essa questão da vesícula, sobre colecistectomia, tá bom? Então, tentei trazer casos variados: megaesôfago, megacólon, colite crônica, IPE. Rapidamente ali, como eu falei, hot topic sobre mucocele biliar e sobre linfoma alimentar, né, e doença inflamatória intestinal ou enterite crônica linfoplasmostária do felino. Tudo bem, pessoal? Bom, era mais ou menos isso. Eu estou aberto aos esclarecimentos. Eu agradeço a presença de todos vocês nesse evento, né, nesse simpósio internacional sobre endoscopia e gastroenterologia. Agradeço a Anclivepa São Paulo e me coloco à disposição para dúvidas, né, e esclarecimentos posteriores. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado a aula.